Bom dia a todos, a todas. Estamos iniciando mais uma live. Nessa semana falaremos sobre o PCI, gestão automatizada de PCI. Alguns avisos na tela, pedimos para que vocês deixem suas câmeras e microfones desligados. Utilizem o nosso chat para que vocês possam encaminhar aí dúvidas, perguntas. Nós estamos programados para a nossa apresentação de 5 apresentações, mais ou menos cada uma de 10 a 15 minutos. Nós vamos iniciar com o Antônio Rosa, que vai falar um pouquinho sobre o processo de certificação do PCI, depois o Eduardo Silva, especificamente sobre os requisitos, os 12 requisitos do PCI. O Gustavo Silva tem o prazer de participar dessa nossa live aqui, realmente apresentando aí, compartilhando com a gente o case de certificação da TEFWay. Depois, Eduardo Poggi, que é um dos nossos especialistas, vai falar um pouquinho também sobre a questão da automatização do Gap Analysis, e a gente encerra com a questão do risco quantitativo no PCI, né? Então, de novo, bom evento para todos, fiquem à vontade, podem utilizar o nosso chat aí se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão e pergunta. E nós responderemos todas elas, então, no final. Obrigado, bom evento a todos. Até já. Rosa, você pode começar, dada a largada. Grande abraço. Ok, Alberto, muito obrigado. Vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, pessoal, bom dia a todos. Como o Alberto falou, a ideia é que a gente fale nesse ciclo de apresentações, dando destaque à gestão automatizada do PCI DSS, que a Módulo vem implementando. E vamos seguir essa agenda para falar, eu falando sobre o processo de certificação PCI DSS, o Eduardo falando sobre os controles de PCI, sobre os 12 requisitos especificamente. Depois o Gustavo entra falando do caso TEFWay, de como foi importante para ele a obtenção de certificação e essa parceria que a Módulo fez com a TEFWay para alcance desse objetivo. A automatização do Gap Analysis, aí o Eduardo Poggi vai se aprofundar um pouquinho no principal tema aí dessa nossa live. E, por fim, o Roberto retorna falando sobre o risco quantitativo do PCI DSS. Primeiro, vamos falar um pouquinho contextualizar a Módulo, né, dentro dessa ideia do PCI. A Módulo tem um time formado por uma equipe experiente, especializada, que conquistou as principais certificações de segurança da informação existentes no mercado. E os nossos líderes técnicos são profissionais sênior e com grande experiência e com essas certificações. E um ponto relevante, a gente mantém a nossa unidade corporativa Módulo, Universidade Corporativa Módulo, que mantém o conteúdo e capacitação dos clientes e nossos colaboradores. Esse é um ponto muito relevante para a gente, né? Um dos nossos indicadores operacionais. Depois eu queria apresentar o nosso time, ou seja, quem é que está por trás desses serviços que são prestados pela Módulo no contexto do PCI. Então, nós nos estruturamos para apoiar os nossos parceiros da seguinte maneira: a gente tem um gerente, então eu estou atuando com esse papel de gerente dos projetos PCI, e a gente tem os nossos consultores técnicos, no caso o Eduardo Poggi, nosso QSA, e o Eduardo Silva, e em background fica o Roberto Bastos, apoiando o time na análise quantitativa de riscos dentro do PCI. As nossas certificações, ou seja, daí da Módulo, provavelmente dito, não dos seus profissionais, mas da Módulo, por exemplo, as principais, as mais relevantes, é a ISO 27001, a Módulo é membro do CIS, ela é um assessor qualificado, um assessor de segurança qualificado do PCI, Côncio, é uma empresa estratégica de defesa e possui produtos estratégicos de defesa. Bom, quais são os nossos diferenciais nesse contexto do PCI? Primeiro, esse nosso passo para a automatização desse processo de certificação, onde a gente está iniciando pela automatização da fase de análise de gap do projeto. A gente imagina que, com isso, a gente vai garantir celeridade a esse projeto, a esse processo, que é sempre algo relevante para os nossos clientes, para poderem apresentar logo para os seus parceiros que estão certificados e podem, então, realizar os seus negócios de forma segura. Um outro ponto que é o nosso diferencial é termos uma equipe qualificada, como eu ressaltei antes, e podendo prestar serviços remotos, sobretudo em tempos de pandemia. Um ponto importante dessa equipe, que não basta ser só qualificada, mas
a gente, mais do que isso, a gente atua como parceiros dos nossos clientes, apoiando em todo esse processo, e essa proximidade, no nosso entender, é que tem garantido o sucesso na obtenção dessas certificações. E, por fim, a construção de uma base sólida de conhecimento desse processo de PCI, que tem permitido a gente conseguir fazer com que esse processo, antes um pouco mais longo, tenha se reduzido, de forma que a gente, por exemplo, consegue fazer as nossas auditorias dentro de uma semana, assim, 5 dias, e ao final desse último dia de auditoria, a gente já consegue emitir o AOC e o ROC. Então, isso para a gente, no nosso entendimento, né, tem sido muito importante para os interesses dos nossos parceiros. Agora, falando um pouquinho sobre, obviamente, de uma maneira muito superficial, né, com um overview, o processo de certificação PCI DSS, né, eu vou falar o que é o PCI Council, o PCI DSS, por que ele foi criado, a quem se aplica e, por fim, como se certificar. Então, o PCI SC, né, ou seja, ele nasce dessa ideia desses membros fundadores em 2006. Obviamente, houve conversas anteriores, mas em 2006 é esse marco, onde esses membros fundadores como American Express, JCB, Visa, Discovery e Mastercard se juntam porque visualizam a necessidade de criar um padrão de segurança dentro desse ambiente de meios de pagamento. Então, eles procuram criar um padrão para desenvolver, aprimorar, disseminar e auxiliar na compreensão dos padrões de segurança para essa indústria do cartão de pagamento. O padrão de segurança, então, ele é criado em vários ambientes, seja é um ambiente no ambiente de manufatura, então o PCI PTS, no ambiente de desenvolvimento de software, o PCI PA, DSS, e um ambiente de comercialização e prestadores de serviço, que é o PCI DSS, que é o nosso foco, é o foco em que a Módulo trabalha junto com os nossos clientes. Depois tem o padrão P2PE, que é um padrão de criptografia que permeia todos esses outros ambientes. Obviamente, o Eduardo depois vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas dentro desse padrão de segurança, eles criam os requisitos, que desses requisitos contemplam 12 controles e que depois se desdobram em subcontroles. Esse vai ser o objeto aí da apresentação do Eduardo. Bom, e por que foi criada, né, essa percepção de risco para o titular do cartão, né, nesse contexto de meios de pagamento? Né, uma pesquisa realizada, então, por empresas na Europa e nos Estados Unidos busca entender, né, o que são essas atividades que são realizadas com o cartão de titular e que mais colocam esses dados em risco. Então, foi observado que armazenar outros dados pessoais é o que possui menor, armazenar as informações de tarja magnética, armazenar o código de verificação e eventos maiores. Não só o código de verificação, como armazenar a validade do cartão e armazenar os números do cartão. E aí, esse padrão de segurança criado por esses membros, né, que criam esse conselho, busca exatamente dar segurança nesse contexto. Obviamente, para o tipo de dados que existe no caso para tangibilizar, né, isso que foi falado no slide anterior, é o que nós lidamos no nosso dia a dia com o cartão de crédito, nossos dados estão nesse cartão de crédito. Então, o objetivo do PCI Data Security Standard, ou seja, o PCI DSS, é proteger os dados do titular do cartão e dos dados de autenticação sensíveis, onde quer que ele seja processado, armazenado ou transmitido. E a quem se aplica essa necessidade, né, desse padrão de segurança? O PCI DSS ele procura aplicar a todas as entidades que armazenam, processam ou transmitem dados de titular do cartão ou dados de autenticação confidenciais, o SAD. Um ponto importante, obviamente, que isso depende do número de transações que determinada entidade realiza. Obviamente, isso é ditado por cada bandeira, mas não é o foco agora dessa apresentação, mas faz importante ressalvar que existe essa definição pelo número de transações. Então, nós temos aí instituições financeiras, prestadores de serviços, fintechs, contact centers, estabelecimentos comerciais, emissoras, gateways de pagamento e adquirentes e agências de turismo nesse ecossistema a quem se aplica o PCI DSS.
Então, essas instituições estão apresentadas de forma relacionada, como elas se relacionam dentro desse ecossistema. Então, a gente tem o titular dos cartões, que se conecta com os emissores, que podem ser bancos, mercados, clubes. Esses, por sua vez, interagem com os prestadores de serviço e com as bandeiras. O titular do cartão também se relaciona com os comerciantes, é onde ele vai executar as suas compras, né, para adquirir os produtos que ele deseja. E esses comerciantes se relacionam, então, com prestadores de serviço e os adquirentes. Esse é o mundo, ou seja, é o ecossistema PCI de como se relaciona e como esse pessoal, nesse mundo PCI, DSS, de todo aquele padrão de proteção do PCI, no caso específico do PCI DSS, esses são os atores. E como me certificar? Bom, esse é um ponto importante, né? Então, para as empresas que vão fazer a primeira certificação, eles passam por um ciclo de certificação PCI DSS, iniciando por um gap análise, depois um scan, um teste de vazão e, por fim, auditoria de certificação, onde, ao fim, é emitido o ROC e o OAC. Como disse anteriormente, a gente, em função da base de conhecimento criada e da experiência vivida pela módulo, a gente tem conseguido fazer essa auditoria num tempo pequeno, ou seja, são 5 dias, uma semana, e, ao final, no último dia, já emitiu o ROC e o OAC. Um ponto relevante que a gente também tem observado, fruto da nossa experiência, né, em aplicar esse ciclo de certificação, é que a gente procura colocar um workshop logo no início, e esse workshop é muito importante para que a gente possa apresentar todos os aspectos, sobretudo para a empresa que está fazendo isso pela primeira vez. É um esforço significativo que a empresa normalmente faz para colocar o seu ambiente seguro, né? E aí vem, como eu falei anteriormente, a importância de ter da nossa proximidade e de uma equipe experiente apoiando os nossos parceiros na obtenção desse sucesso do ROC e AOC. E um outro ponto fundamental que a gente tem vivenciado é essa definição do escopo e que elementos participam desse escopo, que sempre gera muita dúvida. Isso a gente entende que fazendo esse workshop, fazendo uma boa definição de escopo e explicando o que faz parte desse escopo, garante uma tranquilidade e, com certeza, um sucesso ao final desse processo de certificação. Mas, depois que a empresa fez todo esse esforço, e que é significativo mesmo, alcançou ao final da auditoria o seu ROC, o seu AOC, comemora o atingimento desse objetivo, mas infelizmente não dá para comemorar por muito tempo, porque esse é um processo contínuo. E dentro dessa ideia de continuidade, logo depois vem o processo de recertificação. Nesse ciclo de recertificação, ele é um pouco maior, não o ciclo inteiro, mas envolve mais atividades. Então, ele inicia com o scan, depois os scans são realizados trimestralmente, então faz um teste de invasão e um novo scan, porque são trimestrais. Os testes de invasão são semestrais, novo scan, teste de invasão e scan. O gap análise a gente realiza normalmente 3 a 4 meses antes da auditoria de certificação, para obtenção, então, do ROC e AOC. Um ponto importante que a gente sempre ressalva ok, vamos validar / atualizar o seu escopo, para ver se ele está de acordo com a sua nova realidade. A realidade pode ter mudado, o negócio pode ter mudado, pode ter evoluído. E por isso faz-se necessário, então, a gente fazer a validação / atualização do escopo. Por que está em conformidade? O que a gente acredita que isso aumenta a credibilidade, e aí o Gustavo vai colocar para a gente isso quando ele apresentar o caso da Teflon, né? Maior rentabilidade e uma redução expressiva do chargeback. E como é que a gente pode, então, apoiar e apoia os nossos parceiros nesse processo de recertificação? Na definição de escopo e workshops, isso pode ser separado ou integrado, esses serviços, né? Eles podem ser feitos separados ou integrados. Realização de gap análise, scans de vulnerabilidade, pen test, auditoria de certificação PCI DSS e, por fim, a remediação daquilo que é visto, que é visto como gap, né, no período de gap análise. Obviamente, como disse antes, isso a gente pode apoiar separadamente em cada uma dessas atividades ou de forma integrada, como a gente faz para muitos parceiros nossos, né? Ou seja, desde a definição de escopo, workshop, gap análise, faz os scans, realiza também os pentests, faz a auditoria de certificação
e apoia na remediação. Pessoal, isso é que eu queria colocar para vocês, na minha parte, sobre o processo de certificação, e aí eu passo a palavra agora para o Eduardo Silva falar para vocês sobre os 12 controles. Opa, obrigado, Rosa, bom dia a todos. Agora de uma forma um pouquinho mais objetiva do que dos outros webinars em que eu falei sobre os controles do PCI, sobre o PCI, na realidade, dessa vez nós vamos focar simplesmente nos 12 requisitos e, de uma certa forma, na questão de interpretação de cada um desses, né? Vamos entender um pouquinho sobre a estrutura do framework, sobre objetivos e requisitos, a abordagem priorizada, os recursos tecnológicos de segurança que são exigidos pelo PCI e também os testes que são exigidos e que nós fazemos e como até nós fazemos. Vou falar um pouquinho bem rápido aqui sobre como nós fazemos esses testes durante o período, seja do Gap Analysis ou da avaliação de ambiente para a certificação. Certo? O framework do PCI, ele é estruturado de uma forma muito interessante. Ele observa tantas políticas, normas e procedimentos com um viés muito semelhante ao das normas da ISO 27001, 31000 e algumas outras, né, que são pertinentes a esse mundo aí. Ele observa os controles de segurança cibernética, como segurança de perímetro, controle de acesso, armazenamento seguro, criptografia, desenvolvimento seguro, que é importantíssimo também, a gestão de vulnerabilidade. E também ele traz um cunho muito forte lá no requisito 10, vamos falar um pouquinho mais lá na frente aí, sobre a rastreabilidade dos dados, das informações e das operações, observando os logs, trilhas de auditoria e algumas outras informações que são geradas a partir dos ativos do ambiente. O framework, ele é pensado e estruturado em cima do PDCA. Se o framework do PCI ele for observado na sua íntegra, veremos que durante todo o tempo, em todas as atividades, é observado as ações do PDCA, de planejar, executar, checar, atuar em cima daquilo que foi checado, daquilo que foi avaliado, e então, a partir disso aí, pelo prisma do PCI, avaliar, promover as devidas correções e fazer os relatos de ambiente, os relatos de escopo, os relatos de conformidade, dentro do ROC, dentro do AOC e das formas que já são planejadas dentro do processo de manutenção da conformidade, como é exigido lá dentro do requisito 12, lá no finalzinho do requisito 12. Né? Existem, no framework do PCI, 6 objetivos de proteção. O primeiro deles é construir e manter a segurança das redes e sistemas. O segundo, proteger os dados de titular de cartão. O terceiro, ele trata de manter um programa de gerenciamento de vulnerabilidade, certo? O quarto, traz a implementação de medidas rigorosas de controle de acesso. É uma exigência, tanto no âmbito lógico como físico, e até no acesso ao dado de cartão. Também nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente. O quinto objetivo, ele fala de monitorar e testar as redes regularmente. E o sexto, que é manter uma política de segurança das informações. Esses 6 objetivos, eles se desdobram em 12 requisitos, né? Que nós vamos falar dele agora, a partir daqui para frente, um pouquinho mais de detalhe, mas dentro desses agrupamentos, vocês podem dar uma olhada aí no slide que está aparecendo agora, eles trazem para mim construir e manter a segurança das redes. A gente fala no requisito 1 e requisito 2, né? Proteger os dados de cartão, 13 e 4. E aí, a única diferença são no quarto objetivo, que é justamente o controle rigoroso de acesso. Ele olha a restrição de acesso ao dado de cartão, a restrição de acesso aos componentes de sistema onde esses dados de cartão estão armazenados, e o 9, que é o acesso físico ao ambiente onde tudo isso está sendo tratado. E no requisito 12, em vez de 2 requisitos, ele tem um que é de extrema complexidade, bem longo,
que justamente trata do sistema de gestão de segurança da informação. É quando nós vamos olhar as políticas, normas, procedimentos e tudo isso aí que já foi, de alguma forma, avaliado durante os outros 11 requisitos. Porque a todo tempo, em cada requisito desse, é observado a política, no caso, a documentação, a implementação e a manutenção. Para cada item desse, para cada requisito desse, sempre existe esse conjunto de avaliação. Mas nós vamos falar de tudo isso aí um pouquinho mais na frente. Esses objetivos, que tem 12 requisitos, dentro do PCI DSS 3.2.1, que é a última versão, eles abrem-se em 256 controles, que, por sua vez, se desdobram em 421 questões, que essas questões, na realidade, são os procedimentos de teste, estão descritos lá no documento oficial do PCI. É interessante saber que, da versão 3.2, eram 397 procedimentos de teste. Agora, nessa última versão, passaram para 421. E cada vez que surge uma versão diferente, vem um novo conjunto e certamente o conjunto mais robustecido. Muito em breve já teremos aí o PCI DSS 4.0, está chegando por aí, né? Desses 421 procedimentos de teste, quando eles 100% atendidos, lógico, observando a aplicabilidade desses mesmos controles e requisitos, né, alcança-se a certificação. Certo que esse mesmo conjunto ele é analisado tanto no Gap Analysis, na mesma profundidade, que na semana de certificação. Sendo que no Gap Analysis nós fazemos dessa semana uma semana 100% consultiva, em que nós ajudamos o cliente no entendimento, a proposição de soluções, a sugestão de recursos e coisas assim que o cliente possa utilizar para promover as remediações do seu ambiente. Agora, falando especificamente dos requisitos, né, dentro do primeiro agrupamento, que é construir e manter a rede de segurança, dos sistemas, nós temos o requisito 1 que ele trata especificamente da segurança de perímetro, e que ele fala sobre instalar e manter uma configuração de firewall para proteger os dados do portador de cartão. E é um controle, é um requisito em que nós vamos olhar a proteção que tem de borda a nível de firewall, seja implementado num firewall UTM, num appliance, ou como um firewall como conceito, tendo vários bastions trabalhando como um conjunto de firewall, ou implementado como software, ou até como um recurso contratado dentro de um provedor de cloud, como a AWS, a Microsoft Azure e outros por aí, né? Também nesse mesmo requisito é observado em todo o tempo a robustez com que tudo isso está configurado, porque o PCI exige que as regras elas sejam o mais específicas possível, que haja controle sobre tudo que está implementado, sobre todas as portas, protocolos e serviços que estão sendo usados. E todo esse conjunto tem que ser devidamente documentado. Esse é o objeto de avaliação do requisito 1. O requisito 2, por sua vez, que fala para não usar padrões disponibilizados pelo fornecedor para senhas de sistema e outros parâmetros de segurança, nós vamos olhar a robustez com que os ativos do ambiente eles estão devidamente configurados. Se eles não têm senha padrão, senhas de fácil dedução, login e usuário que seja de fácil dedução, compartilhados ou desnecessários no ambiente, se o ambiente sofreu alguma tratativa de hardening, ou se ele está simplesmente da forma mais simples de configuração necessária e possível. Então, tudo isso é analisado dentro do requisito 2. Já no próximo grupo, que fala sobre proteger os dados de titular do cartão, nós temos o requisito 3, que determina que deve-se proteger os dados armazenados do portador. Nesse momento, nós vamos olhar com a solidez com que os dados estão sendo armazenados, se ele está no banco de dados, se esse banco de dados está devidamente protegido, se ele tem um controle de acesso, e aí se tiver um controle de acesso, se tiver um banco de dados, depende de como ele está sendo tratado, nós vamos observar tudo isso aí no requisito 7, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, qual é a criptografia que está implementada para proteger esses dados, de que forma essa criptografia está implementada, se ela está implementada da forma mais robusta possível, e o tempo, acima de tudo, o tempo de armazenamento desses dados e de descarte dele, porque o controle diz que, o requisito 3 diz que esses dados devem ser armazenados pelo menor tempo possível. Não tem necessidade de manter esses dados, então não deve ser mantido. E nem todo mundo tem
autorização, segundo o framework, para armazenar determinados dados. Então, esse é o objeto de avaliação do requisito 3. No requisito 4, que diz que deve ser criptografada a transmissão de dados do portador de cartão para redes abertas, redes públicas ou consideradas inseguras. Então, deve ser avaliado nesse momento aqui, se o tráfego que sai do ambiente controlado do CDE, que é o Card Holder Data Environment, o ambiente de dados portador de cartão, se ele sai de forma segura e protegida para uma rede que vai ser considerada insegura. É o momento que deve-se olhar os certificados que são utilizados, novamente criptografia implementada, boas práticas, se os equipamentos eles estão devidamente robustecidos para que essa informação não trafegue em momento nenhum em texto claro e aberto, né? No próximo grupo, que falamos sobre o gerenciamento de vulnerabilidades, temos o requisito 5, que trata especificamente das aplicações anti-malware. Né? E aí vem sempre esse é um requisito, sempre tem muita polêmica nele, porque tem muita gente que diz que os sistemas operacionais que são baseados no Unix, eles não precisam de antivírus, o sistema tal não precisa de antivírus, embora isso não seja hoje uma realidade mais, porque hoje nós vemos malware para todo tipo, para todo sabor de sistema operacional, isso ainda hoje traz um problema, e é um controle que, embora seja pequeno, ele traz muito conteúdo, ele é olhado com muito critério, exige análise técnica dos times de tecnologia, do time de segurança da informação, que faz a manutenção de ambiente. Junto com o requisito 5, vem o requisito 6, que fala em desenvolver e manter sistemas de aplicativos seguros. É quando nós começamos realmente a falar sobre a gestão de vulnerabilidade. O requisito 6, ele já inicia falando que deve haver uma forma de analisar e classificar as vulnerabilidades, pelo menos em nível baixo, médio e alto. Ele também diz lá que deve haver um programa de autoconhecimento, de que a empresa busque conhecimento sobre novas vulnerabilidades, novos problemas, novas técnicas de invasão e coisas assim do tipo que estão surgindo no mercado. Então, a segurança da informação dos ambientes, eles têm que estar o tempo inteiro observando e antenado com as novidades do mercado de segurança da informação. O próximo conjunto, que fala sobre as medidas rigorosas de controle de acesso, nós temos o requisito 7, que fala especificamente da restrição do controle de acesso aos dados que estão armazenados no ambiente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o banco de dados, onde os dados de cartão, os dados de transação, os dados de cliente, se for o caso, onde isso está armazenado, ele tem que ser protegido. Ele tem que ser protegido com um controle de acesso robusto e até e segmentação de rede. Né? A pessoa que vai acessar o dado armazenado, ele, antes de acessar o banco, ele tem que ser logado. O que isso quer dizer? O que nós estamos querendo dizer com isso aqui? O que o controle quer trazer para o sistema? Que não importa se o usuário já está conectado no sistema operacional, no computador, no ambiente. E para ele chegar aos dados que estão armazenados, ali ele ainda tem que passar por um processo de autenticação. E isso também é observado. O requisito 8 trata especificamente do controle de acesso aos ativos do ambiente, aos servidores, roteadores, a tudo que está no ambiente que promove o controle e a segurança desses dados. Então, enquanto o requisito 7 trata especificamente do controle de acesso aos dados armazenados, o 8 trata do controle de acesso aos sistemas que estão no ambiente computacional, do ambiente de dados de cartão de pagamento. O requisito 9, por sua vez, já vem tratar do controle de acesso físico, quando a gente fala de câmera, posicionamento, armazenamento de câmera, controle de acesso, controle de crachás, controle de dispositivos eletrônicos para acesso, como token e coisas assim do tipo, catracas eclusas e controle de acesso, como fechaduras eletrônicas, os logs das fechaduras eletrônicas e coisas do tipo. No penúltimo conjunto, quando nós falamos de monitorar e testar as redes regularmente, temos o requisito 10, que fala da gestão de log e como os logs são tratados, os logs e as trilhas de auditoria. Lá diz que todos os sistemas críticos, eles devem ter suas trilhas de auditorias habilitadas. Esse conjunto deve ficar armazenado por pelo menos um ano, sendo que desse um ano, 90 dias, os primeiros 90 dias tem que ser de uma forma online, com acesso rápido, fácil,
né? Depois disso pode ser armazenado de alguma outra maneira. Diz também no requisito 10 que os sistemas têm que estar devidamente sincronizados com o NTP, devem ser monitorados quanto à integridade dos seus arquivos e sistemas críticos, como, por exemplo, na questão do mundo Linux aí, os arquivinhos que estão lá no /etc, no caso dos sistemas da Microsoft, que está lá no System 32, dentro da pastinha Windows, e coisas assim do tipo. São sistemas que vão ter impacto negativo dentro do sistema, caso eles sejam mexidos, adulterados, deletados, ou coisa assim do tipo. O requisito 11, ele já vai nos trazer qual é o raciocínio para que sejam realizados dentro do ambiente testes de invasão e scan de vulnerabilidade, trazendo sempre aquele entendimento de que tem que acontecer 4 scans de vulnerabilidade na rede interna, 4 scans de vulnerabilidade via web, né, para tudo aquilo que tiver aberto para a internet ou com acesso para a rede pública. Tem que ter 2 testes de invasão anuais. Se for um provedor de serviço, tem que acontecer pelo menos mais 2 testes de segmentação. E aí, aqui na Módulo, nós já recomendamos que, já que vai ter o esforço de fazer um teste de invasão para validar a segmentação, por que já não validar o ambiente inteiro? Então, nossa recomendação é sempre que, nesse momento, para quem é provedor de serviço, faça 2 ciclos de teste de invasão completos, né? Porque já que vai ter que fazer mesmo, faça o teste completo e aproveite para avaliar e robustecer o seu ambiente, mais essa oportunidade semestral. No requisito 12, traz a visão esperada para o sistema de gestão de segurança da informação. Existe uma similaridade muito grande com a ISO 27001. Embora não faça nenhuma referência, nós vemos que as regras que estão no requisito 12, elas são muito parecidas com os controles abordados no anexo 1 da 27001. E aqui vai falar da gestão de risco, da necessidade da gestão de risco, avaliação de risco periódica, pelo menos anual, deve haver política de segurança da informação, que a área de recursos humanos deve avaliar as contratações, os perfis a serem contratados, deve fazer due diligence, o time de aquisição, de compra, deve observar quem são os parceiros de negócio, ver se esses parceiros de negócio eles têm realmente condições de participar, de ser um parceiro de negócio da instituição. Vai observar também se existe um controle, uma auditoria interna, um fluxo contínuo de manutenção de todos os departamentos, operações e processos relacionados ao sistema de cartão de pagamentos. Então, o requisito 12 ele vai olhar toda a organização do ecossistema de cartão de pagamentos dentro da empresa, observando inclusive até os documentos, só que agora com viés mais de gestão, os outros documentos que foram mencionados nos outros 11 requisitos para trás. Junto com esses 12 requisitos, ainda tem o anexo 1, que embora ele não esteja especificamente mencionado aqui, o anexo 1 é um específico só para provedores de hospedagem compartilhada. Ele traz alguns controles adicionais para serem verificados, mas é só porque ele é um pouquinho mais específico. Mas, na realidade, esse conjunto ele quase que se mistura com os demais, porque ele tem uma abordagem específica para a hospedagem compartilhada. Após avaliar esse conjunto inteiro, a empresa, é necessário que a empresa desenvolva um plano de ação, para que aconteça, então, as remediações. E aí, a metodologia, o framework do PCI, ele fornece uma abordagem priorizada. Existe até uma planilha que o próprio PCI disponibiliza lá para que as empresas tenham uma ferramenta. Lógico que é um template, uma sugestão, mas existe uma ferramenta disponibilizada pelo PCI para que isso seja tratado, que aí justamente vai dando uma ordem de prioridade para cada requisito desse que eu falei ainda há pouco, certo? E aí a empresa consegue nisso ordenar as suas ações, de forma que ela chegue de uma forma mais suave na conformidade. O PCI, dentro desses 12 requisitos que foram tratados, eles exigem alguns recursos, como IPS, anti-spoofing, DLP, o WAF. O WAF é lógico, se tem uma opção ao WAF, se não for usar o WAF, tem alguma outra coisa lá que é sugerida, controle de acesso, NTP, CIEM, DSPS, enfim, monitoramento, concentradores de log, tudo isso é requisitado, está especificado e devidamente detalhado dentro dos 12 requisitos.
E, por último, os testes exigidos dentro do PCI. Né? Dentro do nosso arcabouço, dentro de tudo que a gente falou para trás, para que isso tudo seja validado, nós usamos técnicas de análise forense computacional na módulo, o time de consultoria específico voltado para as atividades de avaliação do PCI, usa técnicas de análise forense, na análise de tráfego, observando credenciais e uso de sistemas, os padrões de criptografia e implementação, análise de logs, sistemas operacionais, tudo isso aí vai sempre ser observado através de um viés, através de um prisma de análise forense computacional, para que tenha-se certeza de que o cliente ele está recebendo o melhor serviço possível, com a maior qualidade possível, e ele tenha tranquilidade quanto à segurança do seu ambiente. Acima de tudo, nós buscamos aqui na Módulo ajudar o cliente a ter a maior visibilidade possível sobre o seu ambiente e a sua condição de segurança. Certo? E aqui eu encerro a minha parte, agradeço a atenção de todos, e eu queria agora, nesse momento, passar para o Gustavo, que vai nos trazer um case de sucesso sobre a TEFOI. Gustavo, segue daí, meu amigo. Obrigado. Olá, pessoal, bom dia. Que bom estar aqui com vocês, privilégio. Estava pensando agora aqui, né, das cinco pessoas que estão falando aqui nesse evento hoje, 4 pessoas têm um viés totalmente técnico, né, sobre PCI, sobre todas essas regras e normas. E eu digo, o privilégio até foi participar. Eu pensei assim, eu vou apresentar o outro lado dessa moeda, o porquê de ter todas essas características de segurança, de ter todas essas regras, de ter todos esses compliance, de ter todas essas certificações, que foi um sonho que até conseguiu atingir, que começou a sonhar em 2017, e com a Módulo realmente a gente conseguiu chegar lá. E como disse alguém aqui agora há pouco, foi uma festa que durou um tempinho, e já começamos de novo para festar no outro ano com a recertificação. Então eu resolvi apresentar a TEFOI, como que a TEFOI atua no mercado de meios de pagamento. Somos uma empresa de tecnologia em transferência eletrônica de fundos. Nós atuamos fortemente para acabar com o uso do dinheiro físico, né? Agora está mais natural falar sobre isso, há pouco tempo não era, e a partir de apresentar a TEFOI, como bate o coração da TEFOI no mercado, a gente poder entender o quão importantes são todas essas questões técnicas para que a gente possa levar para o nosso cliente, para aquele que está confiando, para aquele que está entrando embaixo do nosso guarda-chuva, que ele possa saber que nós estamos ali para zelar, para cuidar, ser um guarda, né, dessas informações todas de maneira a protegê-lo. Vou fazer uma apresentação aqui então, deixa eu dividir tela com vocês, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a TEFOI. Aqui, ok. Está aparecendo aí para vocês já, pessoal? Tá, sim. Legal. Para mim aqui ele ficou diferente dessa vez. Eu vou tentar passar os slides. Agora sim. Voltou aqui. Vamos lá. Se qualquer dúvida aí, vocês me falem, tá? A TEFOI é uma empresa que nós completamos 14 anos este ano. Estamos entrando no ano 15. É uma empresa, como toda empresa que queira atingir um patamar mais elevado, tem um sonho grande. Nós temos uma história para contar, né? Como é que aconteceu na nossa jornada. Essa história mostra o nosso caminho, né? Aqui em Curitiba, a gente nasceu baseado numa revenda de automação comercial. E em 2007 a gente inovou fazendo transferência eletrônica de fundos, ou fazendo passar o cartão nos caixas dos varejistas através de um canal sobre internet, criando uma VPN sobre internet, trazendo uma realidade muito mais, digamos assim, factível para o médio e pequeno varejo, que é o nosso cliente atual, né? Em 2017, a gente sofreu uma expansão bastante grande, com a adição de 25 anos de experiência em TEF, com a união com uma das primeiras TEF Houses, um desenvolvedor de TEF que foi fundado no país, e a gente teve, então,
um produto muito mais avançado para apresentar a nossa base de clientes. E foi em 2007 também que a Tefui teve o feliz momento de conhecer a Módulo, de conhecer o time da Módulo, de ter um contato com a Módulo, e aquilo que parecia um emaranhado, que seria intransponível, a Módulo conseguiu traduzir para nós como algo factível, a ponto de os nossos medos serem jogados fora e a gente enfrentar a certificação do PCI, que a gente tinha muitos receios sobre isso, porque enxergava sempre um emaranhado. Vocês viram as apresentações, né? 12 pilares, 256 normas, 400, enfim, todo esse emaranhado pode assustar quem está fora, mas depois que você está dentro, você descobre por que eu não fiz isso antes. E eu sou muito grato aqui, o nosso time, a Módulo, porque nós conseguimos entender que isso era para nós. E felizmente conseguimos, porque senão a gente não poderia estar jogando o jogo desse mercado de meio de pagamento, né? E agora, em 2021, a gente fez mais uniões aí com players bem importantes do mercado, sempre assessorado na nossa área de segurança da informação pela Módulo, e essas novas parcerias, a gente nasce com um projeto bastante sólido e grande para os próximos 5 anos, estamos chamando de Sonho Grande, e essa nossa visão, dentro de uma solidez de propósito que a gente tem muito forte, vocês vão conhecer daqui a pouquinho, e com a agilidade de uma startup. A gente é muito ágil no mercado, a gente atinge as franjas, né? A gente está postado em 23 estados da federação, a gente consegue atingir de maneira muito rápida aquilo que põe no canal. Deixa eu falar um pouquinho de quem realmente a gente é, de como a gente se comporta, né? A nossa missão, no fim das contas, é acabar com o dinheiro, tá, pessoal? A gente quer atuar de maneira a construir soluções e parcerias que nos levem a ter soluções, né? Aplicações que contribuam para que a comunidade facilite a sua vida na troca comercial, o fim da necessidade de usar algum tipo de de dinheiro físico, passando tudo para o meio eletrônico. Não vamos negar que esse fato tão drástico para a comunidade mundial que está sendo essa pandemia, indiretamente trouxe uma aceleração desse processo. Nós estamos navegando, né, surfando aí uma onda de crescimento do meio eletrônico de pagamento, que nos traz muito mais responsabilidades, né? A nossa visão é, até o final de 2025, ter 100 mil licenças instaladas de algum tipo de serviço Tefui. Hoje nós estamos chegando próximo dos 11 mil licenças instaladas, e nosso sonho grande é chegar em 2025 com 100 mil licenças instaladas de algum tipo de serviço Tefui. Hoje a gente tem uma cesta de produtos bem importante, e essa cesta vai aumentar, e a gente vai poder ofertar ao varejista brasileiro, seja no meio presencial, seja na loja presencial, seja no meio digital, soluções muito importantes, né? Os nossos valores da companhia, a gente fez uma brincadeira aqui com o Wi-Fi, uma brincadeira bastante séria, né? O Wi-Fi a gente abrasileirou, alguns dizem que a gente minerou, né? Tá aparecendo assunto de mineiro, tem um carinho tão grande lá por Minas Gerais. E os nossos valores são único, amigo, incansável, fiel, amado e íntegro. Nós temos alguma explicação sobre isso lá na nossa página, www.tefui.com.br. Não vou entrar no mérito agora, porque o tempo nosso é um pouco menor. E eu quero mostrar para vocês agora, meus amigos, estamos falando de tecnologia, de segurança da informação, de como ter controle para que coisas ruins não aconteçam com pessoas boas, né? Porque nós temos o ente malicioso atuando, a nossa obrigação é trabalhar para que ele não fure essa placenta, né? E vá atingir as pessoas que trabalham dentro de uma coerência, as pessoas que têm até inocência sobre certos assuntos ligados a meio de pagamento, uso de cartão, de dados, senhas. E o nosso papel é estar protegendo esse arcabouço todo, né? Nós somos uma empresa que vamos para 15 anos de mercado, nunca tivemos um reclame aqui, mesmo que estejamos atuando com dinheiro de terceiros, cuidamos de dinheiro de terceiros,
Nunca tivemos um reclame aqui na nossa história, porque o nosso jeito de servir a comunidade, de fazer as coisas, é dentro desses valores, né? Todos são únicos, nós tratamos todos como amigos, nós somos incansáveis para contribuir, nós somos fiéis com aquilo que nos comprometemos, nós amamos quem se relaciona conosco, nós damos uma atenção que nós olhamos no olho das pessoas. E a integridade, a gente não mexe, não move uma palha daquilo que a gente se compromete. Transparência sempre. Queria mostrar para vocês como isso se reflete em pessoas, porque no final do dia, no final da última linha, o que importa são pessoas. Toda essa tecnologia de informação, toda essa tecnologia de segurança, todo esse arcabouço de regras, normas e procedimentos criados, muito felizmente criados ali atrás por essas instituições, que é o PCI Council, ela vem ao encontro de trazer mais felicidade para as pessoas naquilo que elas têm de precioso, que é os seus recursos, né? E eu queria mostrar para vocês, através de 2 vídeos curtos, como isso impacta o coração do povo Tefoi de dentro de casa e como isso impacta o coração do povo Tefoi dos nossos revendedores, aqueles que estão lá na rua levando a Tefoi junto conosco. Deixa eu mostrar esse vídeo e depois a gente conversa mais um pouquinho. Trabalhar na TEF, para mim, é uma realização pessoal e profissional. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, vir para essa empresa. Pegar essa da TEF para mim tem sido muito gratificante, porque a gente conseguiu unir aqui vários valores. Nós estamos juntos todos os dias, compartilhando nossas conquistas, dificuldades, aprendendo com essa oportunidade de escutar e dar devida atenção aos nossos colegas, clientes e parceiros. De todas as coisas que eu já participei, empreendi e realizei na minha vida, eu tenho absoluta convicção que a Tefoi é um sonho de Deus que se cumpriu. Porque é uma empresa que nos dá todas as ferramentas possíveis para a gente atender sempre da melhor forma todos os nossos clientes. Os seus valores, os seus conceitos, as suas atitudes e ações diferem de tudo que eu já vi e conheci. E os principais dele, que tenho para mim, é família. Isso é muito importante. Dentro da TEF eu criei uma família. E a outra, que é importante para todo mundo também, é servir por amor. E juntos trabalharmos em prol de um único sonho. Aqui nós temos uma companhia que coloca as pessoas no primeiro lugar e transforma sonhos em realidade. E sabe o que mais importa para nós? Que no final do nosso dia a gente tenha feito alguém sorrir. Que a gente tenha feito alguém se sentir melhor do que se a gente não tivesse estado ali. Cada atendimento, cada palavra, cada contato, cada contrato, cada proposta, todo esse emaranhado vem com um invólucro, vem com um verniz de servir por amor. E é esse grande amor que faz a TEF diferente. Porque o que importa aqui na TEF são as pessoas. Isso é a TEF e nós somos a TEF. Nós estamos aqui sempre servindo por amor. Eu sou Leônidas Júnior da Aero Tecnologia. Hoje nós atuamos nos estados do Piauí, Maranhão e Ceará. Meu nome é Humberto Dutra, eu sou proprietário da empresa Nova Profício. Oi, eu me chamo Fernando, trabalho na empresa Eugem. Meu nome é Davi, sou da Computec, estou na região nordeste do país, mais precisamente no estado do Rio Grande do Norte, com filial na Paraíba. E o tempo que a gente tem de parceria com a TEF já faz aí 1 ano e 6 meses. E há mais de 7 anos nós temos uma parceria com a TEF. E a minha parceria com a TEF já durou 3 anos. Parceria muito saudável com a Tefoi há mais ou menos 12, 13 anos. Eu só tenho a agradecer essa parceria. Porque a Tefoi, ela está o tempo todo buscando criar novas fontes de receita para os seus parceiros. E o que mais me impressiona é a forma com que ela gera novos produtos e ela se preocupa com o seu parceiro. Ela realmente acolhe, ela ensina o novo produto, ensina
como negociar, quais são os diferenciais, como é que funciona a plataforma, e todo o atendimento, todo o suporte é muito rápido, muito eficiente, e todo mundo tem uma forma muito acolhedora de ser. E é isso o que mais me fascina nessa empresa. Nós levamos aos nossos clientes um produto de extrema qualidade, essencial para o seu controle nas vendas com cartões. Né? Então, só por esse tempo já dá para ter uma noção do quanto profissional eles são, quanto éticos, né? O suporte deles, não tem o que falar, é fora de série. Realmente a gente não tem problema nenhum com eles, tanto como cliente quanto como parceiros. Além deles sempre estarem pensando no melhor para atrair nossos clientes buscando novos produtos. Hoje a minha equipe tem a certeza que pode contar com o apoio e suporte da TEF. Isso traz uma tranquilidade no nosso dia a dia. E a gente estamos gostando bastante. Na época a gente estava procurando um parceiro que tivesse um suporte bom, suporte excelente, um atendimento também excelente, e foi esse diferencial que a gente encontrou na TEF. Então, sem pensar, a gente aí fechou parceria com eles e estamos aqui até hoje. A gente tem conseguido também levar um produto diferenciado para o nosso cliente, a gente tem conseguido também agregar nos últimos meses mais novos clientes, isso tudo consequência dessa parceria que a gente tem. Então, a gente está gostando bastante, a gente espera que dure aí muitos e muitos anos. Realmente são 12, 13 anos aí de parceria e com certeza virão aí mais alguns aninhos aí, porque a gente realmente tem uma sintonia muito boa e a parceria realmente flui. É a cultura que ela tem. Eu acredito que desde a pessoa que faz a limpeza na TEF até o diretor, todos eles te tratam de uma forma extremamente acolhedora. É isso que me encanta. E para mim, o que mais tem valor é você trabalhar com uma empresa que você admira, uma empresa que tem todas as qualidades que você quer ter no seu negócio, e a gente vai sempre trocando figurinhas, aprendizado, e eu venho aprendendo muito com eles. Então eu só tenho a agradecer, fazer parte desse sucesso, que venham mais e mais negócios. TEF, tamo junto. Parabéns, TEF, vocês são fantásticos. É isso aí, pessoal. Eu quero ressaltar que a gente mostrou para vocês do que a gente é feito, do que a gente acredita, de como a gente faz. E eu quero dizer que vocês, módulo, contribuíram muito para isso. Para que essas pessoas estejam dando esses testemunhos, estejam falando essas realidades que elas encontram, tanto o povo interno, tanto o povo externo, porque nós conseguimos atingir um nível de segurança, um nível de credibilidade, um nível de tranquilidade para os nossos parceiros, clientes, colaboradores, que eles se jogam na certeza de cumprir a sua missão, porque a parte da TEF está sendo cumprida com todo o zelo, com todo o cuidado e com toda a segurança que é possível. E isso a gente é muito grato a Módulo, que nos mostrou o caminho e a gente fez a nossa parte, mas é um jogo onde todos ganharam e a gente pode trazer segurança para o mercado de meios de pagamento. Sou grato ao Módulo por isso, muito obrigado, espero que tenha contribuído aí para mostrar que todo esse emaranhado técnico que está sendo mostrado reflete na felicidade das pessoas lá na ponta em se sentirem tranquilas. Uma das coisas mais importantes para o ser humano é se sentir seguro, se sentir tranquilo. E isso até foi através da parceria com a Módulo, está conseguindo entregar muito bem lá. Estamos rampando, estamos crescendo, temos um sonho grande e vamos juntos aí com a Módulo. Muito obrigado, pessoal. Eu vou passar a palavra aqui agora, eu acho que é para o Eduardo, né? Isso. Muito obrigado, Gustavo. A gente, primeiro, eu parabenizo a TEFWay, né, pela conquista. A gente sabe que é um processo extremamente complicado, deixa eu ligar minha câmera para todos me verem, né, de ter essa certificação, ainda mais num ambiente que a gente tem de meio de pagamento que a gente enfrenta, né, muitas ameaças, muitos riscos,
tá? E, mais uma vez, parabéns para a TEFA. Tá? Eu queria começar a apresentação, eu vou falar um pouquinho desse processo de automatização do Gap Analysis, né? E a gente percebe que essa automatização, o Gap Analysis, não automatização, né? O Gap Analysis é a parte inicial do processo de certificação. Então, o que a gente procura quando a gente faz essa parte inicial do processo de certificação é uma provocação, ou seja, você tem desde o Gap Analysis até a implantação do Gap Analysis, sim, claro, dos requisitos do PCI, a implantação, a correção ou a implementação de ações que visam você reduzir esse gap e depois todo o processo contínuo. A gente já tem feito na Modo diversas assessorias de certificação de algumas empresas e a gente percebe que entre uma certificação e outra, a gente comemora e entre uma outra comemoração e outra fica um vácuo aí no meio, que é um processo onde as ações ficam assim meio, vamos dizer assim, largadas e parece que depois de 6 meses começam a correr atrás do que tem que ser feito. É muito importante a gente ter esse processo de gestão. Então, nesse intuito, a minha provocação, que é a provocação importante, é como é que eu faço para ter um processo ágil para atender esses requisitos, não somente durante a primeira certificação, mas um processo contínuo, né? De que forma eu consigo fazer isso? Né? Para você fazer a automatização ou uma gestão automatizada, a gente tem 2 aspectos que a gente tem que olhar com bastante cuidado, né? Primeiro, eu tenho que manter esse registro das atividades que eu faço, tá? Ou a operação, que são assim, fundamentais para eu conseguir apresentar para o auditor e manter a transparência desse processo de gestão dos requisitos do PCI. E o segundo ponto é onde que eu vou automatizar. Não adianta automatizar tudo, eu vou automatizar onde eu tenho uma redução de custos e ganho de agilidade. Então, a gente está falando de 2 fatores. Primeiro, registro, ou seja, eu tenho que ter os registros e tenho que ter a agilidade nesse processo, de tal forma que eu consiga ganhar, reduzir os meus custos e ganhar, vamos dizer assim, velocidade no processo de verificação de gap e de, vamos dizer assim, redução desses gaps que a gente visualiza nessa primeira atividade. Normalmente, o processo padrão, esse inicial de uma certificação, é você identificar esses gaps, observar onde estão esses gaps, fazer uma análise e avaliação desses gaps, dar uma priorizada no que você tem que fazer, dimensionar os recursos, fazer um planejamento de ações de tratamento desses gaps para que você atenda os requisitos do PCI. Eu até digo que o requisito do PCI ele é bem parecido com, vamos dizer, o framework do PCI é bem parecido com o framework da 27001. Ou seja, se você tiver dentro da sua empresa já um plano de segurança da informação, um sistema de gestão de segurança da informação, o caminho fica mais fácil. Mas não é necessário ter isso, porque o framework do PCI ele é bastante robusto e endereçam, como o Eduardo Silva falou, todos os aspectos que estão no sistema de gestão de segurança da informação da 27001, desde os aspectos de políticas até os aspectos técnicos e gestões técnicas de vulnerabilidades, controle de tráfego, criptografia, todos esses aspectos estão também dentro do PCI. Na hora que a gente olha um framework de tratamento, em resumo, eles estão assim, baseados em cima de um conceito do módulo MetaFramework, que é herdeiro, vamos dizer, que herda da ISO 31000, os processos de gestão de riscos. Qualquer processo de gestão que você faz, você tem que tomar decisões baseadas em riscos, e o PCI também é. Você toma decisões de usar uma infraestrutura ou outra baseados nos riscos que estão associados aos riscos de vazamento de dados de cartão de crédito, de fraudes, que são os riscos que a maioria dos controles do PCI se baseiam. Então, se a gente olhar num conceito de gestão de risco, a gente vê que o nosso escopo, contexto e critérios são o ambiente de cartão de crédito, o nosso processo de avaliação de risco é identificar
quais são esses requisitos e os riscos de vazamento de informação de cartão, e os tratamentos de risco é o planejamento e tratamento desses gaps de uma forma organizada. De tal forma que, ao manter isso, você tem a visualização, você tem o monitoramento dessas ações, você tem o registro e transparência dessas informações no seu ambiente automatizado. Quais são os principais benefícios? Qual é a principal provocação que a gente faz, além da primeira? Que benefícios eu teria de fazer uma gestão automatizada de gap análise e todo o processo de certificação do PCI? Primeiro, que eu tenho uma gestão centralizada, ou seja, esses dados não ficam trafegando na rede em diversas localidades. Primeiro, a gestão centralizada. Segundo, nós temos a proteção da informação, ou seja, se a informação não está numa planilha, que não é um dado estruturado, pode até ser uma tabela, mas não é um dado estruturado que tem um controle de acesso em cima, ou seja, quem tiver essa planilha pode vazar essa informação dessa planilha para qualquer lugar, com os seus pontos frágeis. Nós temos a manutenção desses registros, ou seja, dessa transparência, o primeiro tópico que nós falamos. Nós temos os indicadores de monitoramento instantâneo, ou seja, nós temos indicadores de quantos requisitos eu tenho que tratar, quantos eu ainda não tenho, quantos já foram tratados, até o registro de quem tratou, quem fez a implantação desse requisito. Nós temos a vantagem de ter um acompanhamento. Se a gente faz automatizado na nossa solução, a gente tem um acompanhamento do consultor da módulo durante o Gap Analysis e durante o plano de ação, para monitorar e talvez até dar, vamos dizer assim, um conselho, aconselhar na melhor direção. Nós temos a parte toda de controle de acesso, incorporação das evidências, ou seja, quais evidências que forem levantadas não precisam ser enviadas para um ambiente, para um drive externo. Hoje a ferramenta incorpora esse processo. Nós temos os relatórios automatizados e o controle de todas as suas informações que estão dentro do seu ambiente, tá? Então, basicamente, a gente tem quais são os atores, né? Nós temos uma equipe da módulo que faz esse processo de gap analysis, tá? Ou seja, são especialistas de segurança da informação, como o Gustavo falou, da TEFL, né? E os profissionais de segurança cibernética que são certificados PCI e QSA, tá? E outras certificações de mercado. Nós temos a gestão de PCI no cliente, ou seja, a TEFL tem os seus gestores responsáveis para atendimento do PCI, e a gente tem agora, na nossa novidade, o PCI Manager, né? O PCI Manager é uma solução de gestão automatizada do PCI, a gente está liberando a versão de Gap Analysis, novidades virão por aí, e essa solução, ela permite que você tenha um ambiente, uma plataforma em ambiente SaaS, multi-tenant, onde o próprio cliente vai acessar a sua informação e vai acessar o seu painel do Gap, vai acessar a sua informação, sem necessidade de ficar transferindo arquivo para diretório, para outros locais. Importante é que essa solução ela é feita com um ambiente Azure, ou seja, a gente tem toda a parte de proteção e todas as features de segurança do Azure incorporadas, e ela pode ser perfeitamente integrada com o seu Azure AD, o seu diretório, e usar as suas próprias credenciais, tá? A partir de um relacionamento de confiança entre o seu Active Directory e a plataforma propriamente dita. Tá? Eu não vou, vamos dizer assim, descer muito em detalhes, mas basicamente nós temos uma interface onde você acessa, tá? Que é o PCI Manager. A partir dessa interface, você pode monitorar todos os seus indicadores de todos os requisitos do PCI. Eu acho que eu vou até fazer melhor, eu vou pegar a própria aplicação aqui e mostrar para vocês. Então, basicamente, a gente tem um painel. Esse painel ele tem os acessos, a lista dos controles. Aqui eu tenho todos os controles do PCI, o status que a gente identificou no Gap Analysis, automatizado, ou seja, você pode vir aqui e visualizar os teus controles. Então, a gente tem diversas visualizações, né? Se vocês quiserem ver um detalhe dos controles, vocês entram dentro de cada controlezinho. Então, por exemplo, o requisito 4 aí que o Eduardo explicou, que é criptografar a transmissão de dados do titular do cartão em redes abertas e públicas, tem diversos pontos de verificação. Tem o requisito aqui,
nós temos tem um procedimento de teste, temos o código, tem um procedimento de teste, de inscrição, e tudo isso está disponível para você, e que tipo de ameaças ou riscos, né, esse controle está resolvendo, ou seja, não atendimento à regulamentação, acesso lógico. Então, todo o conjunto de conhecimento necessário para a implantação do controle está aqui. Da mesma forma, o cliente, ao receber ou ao se matricular nesse processo de automatizado, ele pode responder às suas evidências, se está implementado, se não está implementado, dizer incorporar, fazer um browser, incorporar arquivos aqui dentro do ambiente, tá? E uma vez respondido, a módulo revisa e valida se existe ou se não existe, se o status da revisão, se está ok, está revisado, se sim, se vai notificar. E importante, tudo que é feito no ambiente, a gente tem um registro de todas os tracking, de tudo que foi feito, de tudo que foi respondido, todos os arquivos que foram incorporados, permitindo que a gente tenha uma visão transparente e completa do que foi feito para cada subitem. Nós estamos falando dos 461 controles, nós estamos falando de um item aqui, ó, desse itemzinho 411 e as informações que são relevantes para atendimento a esse subrequisito, tá? Isso produz informações consolidadas, onde eu tenho uma visão de cada requisito, permitindo que você possa, o gestor de atendimento ao PCI, possa apresentar para a direção, para a sua empresa, o status de atendimento, quantos estão implementados, só daqueles 488 itens, eu tenho 180 não implementados, através de um painel que permite você monitorar e ter a visão do andamento disso, tá? É claro que essa primeira versão a gente tem uma visão consolidada e a gente está evoluindo a sua solução para apresentar também outros gráficos e outros painéis que necessitem ser realizados. Ao mesmo tempo, nós podemos entrar aqui na geral relatório do PCI, e esse relatório do PCI possui um resumo do status atual do seu PCI, com os 12 requisitos, né? O resultado do Gap Analysis, com a visão geral, que é aplicável, que não é aplicável, o escopo por status, quantos estão implementados, tá? Com todos os gráficos possíveis que você pode apresentar para a sua empresa, para o seu board da sua empresa, de forma que apresente e fique claro qual o status de atendimento ao PCI. Temos um para cada consolidação por requisitos, permitindo que você faça esse processo de forma transparente. Ok? Deixa eu voltar aqui. Tá. Vou voltar aqui para minha... Parece que eu estou meio perdido aqui, peraí. Beleza. Então, a gente consegue apresentar todas as informações de forma consolidada, permitindo que você tenha uma visão integral, transparente e possa apresentar isso para o seu executivo. Os relatórios são relatórios que podem ser gerados diretamente na plataforma, exportados em PDF e apresentados para o seu board ou para quem requisitar uma auditoria externa ou algum ambiente. E o último slide que eu chamo, né, é um slide que eu gosto sempre de fazer nas minhas apresentações, que é um slide vamos dizer, uma chamativa à ação, né? Primeiro de tudo, entenda o processo de PCI, entenda que você precisa verificar o seu gap e depois fazer as ações propriamente ditas. E o framework do PCI, ele implanta um processo de gestão de segurança da informação, mesmo que seja específico para o PCI. Desapegue-se de planilha. Quem gosta de planilha é quem gosta de roubar informação, né? Porque você não tem controle de acesso, você não tem controle aonde a planilha está e ela provavelmente vai ter informações que revelam as suas fragilidades. Terceiro, proteja as suas informações de gap, ou seja, proteja essas informações que estão armazenando os seus pontos fracos e os pontos de correção, tá? E por último, né, faça a sua gestão automatizada. Implante um processo de gestão de monitoramento contínuo do atendimento a esses requisitos. Os requisitos estão lá,
não é porque tem algum chato que colocou, porque aqueles requisitos resolvem alguns riscos. Tá? Então, a gente está com o tempo rápido, eu vou passar então agora para o Alberto. Se tiverem alguma dúvida, postem aí, que eu vou responder as perguntas já no final, tá bom? Obrigado. Obrigado, Eduardo Poggi. Já estou vendo aqui que tem algumas perguntas, o Marcelo já encaminhou perguntas pelo chat. Fiquem à vontade para encaminhar, então, as perguntas. Nós vamos tentar acelerar um pouquinho para poder, nessa minha última apresentação, sobrar um espaço para responder ao final. Agradeço também muito o Gustavo pela brilhante apresentação da Tefway. Realmente é uma empresa de se admirar, né? Realmente toda a capacidade e a visão e a missão, muito interessante, Gustavo, até essa visão do sonho grande, né, de realizar esse sonho, né, para nós é muito importante, né, faz parte da nossa missão ajudar o cliente a concretizar a sua missão, né, então a segurança, a proteção é um pouco esse lado, o enable, né, o habilitar a capacidade das empresas realmente realizar, e muitos dos projetos que a gente tem participado são projetos que têm essa visão de implementar a segurança com o conceito de risco, né, nessa visão, e dentro desse aspecto de risco é que eu encerro nessa minha apresentação agora, a parte final dessa nossa live, falando um pouquinho sobre risco quantitativo no PCI DSS, né? Essa é uma visão interessante, importante, porque quando a gente fala de riscos, a gente sempre está falando do futuro, a gente está falando de incertezas, né? E em relação a essas incertezas, a maior dificuldade que nós temos é como medir essa incerteza, como medir esse elemento risco, que é algo tão difícil de ser avaliado, né? Então, vamos dizer assim, para cumprir essa missão, para realizar essa missão, é que a gente vai falar um pouquinho nessa última parte da nossa live, né? Então, antes até de falar do que em relação ao risco quantitativo, né, nós podemos falar antes sobre o porquê. Né? Por que implementar um modelo de gestão, um modelo de avaliação de riscos? E eu inicio até apresentando a tela do nosso sistema, que é a Lei Digital, que contém vários conteúdos de normas, frameworks e padrões, né? O PCI é um desses padrões, né? A gente tem aqui, nessa tela da Lei Digital, aqui a LGPD. A gente tem feito muitos projetos para ajudar os nossos clientes a atenderem a proteção de dados pessoais, o CIS, a ISO 27001 e a 27701 também, que é a norma de privacidade. Então, assim, num resumo geral, nós estamos cercados por normas, padrões, compliance, que de uma certa forma nós temos que seguir. Faz parte do jogo, como o Gustavo bem colocou, em relação a meios de pagamento, faz parte do jogo a gente ter e atender aos requisitos do PCI DSS. Em relação ao PCI, nós precisamos, então, dentro de um panorama de atender os 12 requisitos, chegar aos 100%, né, ou que algum desses requisitos, por algum motivo, não seja aplicável, e dentro dessa visão, eu quero me prender agora aqui em relação a um requisito específico, que é o requisito 12.2, que fala exatamente que a organização precisa implementar um processo de avaliação de risco que seja realizado ao menos uma vez por ano e que, quando houver modificações significativas no ambiente, por exemplo, aquisição, fusão, transferência, etc., que identifique os recursos, ameaças e vulnerabilidades críticas que resulte em uma análise formal e documentada do risco. Em resumo, o que se quer aí é que a empresa tenha um processo de avaliação de risco que seja realizado no mínimo uma vez por ano e sempre que mudar o contexto, sempre que tiver alguma modificação significativa no ambiente, e que essa avaliação de risco, de uma certa forma, ela seja algo formalizada e que seja documentada em relação ao risco. Né? Então, é isso que hoje consta vamos dizer assim, na lista de requisitos do PCI, especificamente o 12.2, né, que é exatamente essa questão da avaliação de risco. Tem aí o nível de detalhamento, né, como se dá esse processo de avaliação. Tem também um pouco orientações de como que, em termos de justificativa, nós, como uma empresa de consultoria, podemos fazer esse gap análise, avaliar a implementação. Mas o que é importante agora aqui é que, em relação aos requisitos do PCI, o PCI diz o que nós temos que fazer, mas ele não entra no detalhe do como, né? Especificamente no 12.2, né, existe um aspecto aqui
onde o PCI diz que existem exemplos de metodologia de avaliação de risco que inclui, entre outros, o Octave, a ISO 27005, o NIST, etc., etc., etc. Né? Então, diante desse cenário, né, já que o PCI pede para que nós implementemos esse processo de avaliação de riscos, como nós vamos implementar? Né? Então, nessa visão, falou de risco, falou de ISO 31000. Né? Da mesma forma que falou de qualidade, falou de ISO 9000, falou de risco, falou de ISO 31000, que é a norma internacional de gestão de riscos. E a norma internacional de gestão de riscos, ela não entra no detalhe de como que, de fato, você vai medir o risco ou você vai mensurar esse risco, mas ela diz que você precisa fazer isso. Existem os dois grandes métodos e que nós estamos muito acostumados a trabalhar com as organizações, que trabalham essencialmente pelos chamados métodos qualitativos. Esses métodos qualitativos ou semi-qualitativos, né, são métodos onde você estabelece lá, consegue medir o seu risco e dizer se o risco é alto, se o risco é baixo, se o risco é médio, né? Ou então cria-se uma classificação 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, o nível 5, cria-se a nossa matriz de risco, né, que muitas vezes cruzam as informações de impacto e informações de probabilidade numa grande matriz de risco. Mas o fato é que, dentro desse cenário de compartilhar a posição do risco, né, muitas vezes essa descrição qualitativa do risco, ela não é suficiente, por exemplo, para que a gente saiba de fato, mas quanto é esse meu risco? Qual é o tamanho desse risco que eu estou correndo? E se eu tiver que investir, gastar dinheiro para reduzir esse risco, será que tem retorno? Né? E se eu tenho uma lista de opções a seguir, qual o critério que eu utilizo para selecionar um controle em vez de outro controle? Né? E é diante desse cenário, então, que surgem os métodos de avaliação quantitativa de risco. E a Módulo desenvolveu, agora recentemente, o ModFair, que é uma metodologia para a gestão quantitativa de riscos, baseado no OpenFair. A gente não reinventou a roda, né? O OpenFair é um padrão de mercado de análise quantitativa, adotado pelo Open Group, que é um grupo de padronização, né? E o que a Módulo fez foi simplesmente pegar esse OpenFair, o FAIR, que é o miolo de análise quantitativa, e colocar ele, como o Eduardo Poggi apresentou, dentro do nosso módulo MetaFramework, que é baseado na ISO 31000. Lembra que eu falei que ISO 31000 hoje é a nossa bíblia para a gestão de risco, né? Então, o ModFair, ele permite exatamente no contexto, por exemplo, do PCI, que a gente possa pegar e identificar os principais cenários de risco, vazamento do cartão de crédito, perda de dados, um ataque ransomware que possa criar indisponibilidade nos nossos sistemas, né? E para cada um desses cenários de risco, né, o FAIR ele tem uma descrição por isso que o nome é o Factor Analysis, né? Ele tem um conjunto de fatores, né, que a gente consegue colocar estimativas para cada um desses fatores, num processo PERT de cálculo, né, todos os métodos estocásticos de estatística, roda lá a simulação de Monte Carlo, e no final saem os números, saem os valores, monetariamente, qual é o tamanho do risco, qual é o valor desse risco, né? Isso nos permite passar para o processo de avaliação de risco como um todo, que é tomar as nossas decisões. Quais os controles implementar? Se eu escolher esse controle, será que ele é mais vantajoso ou do outro? Será que é melhor eu criptografar a base? Ou será que é melhor eu criar uma estratégia de proteção em defesa? Né? Então, dentro dessa visão, a gente passa a ter uma visão quantitativa não só dos riscos, né? Existem, em vez de falar agora de risco alto, médio, baixo, e a gente não ter referência, a gente consegue dizer um risco de 8 milhões, ou um risco de 3 milhões e 75 mil, um risco de 2 milhões e 900, e aí sim eu consigo, por exemplo, passar uma régua e dizer, olha, riscos acima de 1 milhão, para minha organização é não aceitável, eu preciso tratar. Risco abaixo de 100 mil reais, 10 mil reais, são riscos toleráveis, eu não preciso tratar agora, eu posso simplesmente deixar para depois. E isso é um método, isso é um processo para que você possa atender exatamente ao requisito 12.2, tendo um padrão, uma metodologia, um processo de como fazer essa avaliação de riscos. E para simplificar a vida e acelerando um pouquinho, né, a Módulo também está lançando agora uma nova solução. O Eduardo Poggi apresentou o PCI Manager, né, que é uma solução para apoiar as empresas a atenderem os requisitos do PCI para certificação. E nós estamos lançando agora o QuantRisk, né, que é uma solução de riscos quantitativos
para que você possa exatamente fazer esses cálculos sem precisar entrar na complexidade, nas fórmulas, nas simulações de Monte Carlo. Então, simplesmente, a gente tem interfaces simples que simulam cada um desses fatores, né? A gente coloca esse cenário de risco que precisa ser avaliado. Esse cenário, então, ele é mensurado nos seus diversos e diferentes fatores, geram-se os gráficos com as informações quantitativas, né? Esses são os gráficos de histograma, né? Qual é o tamanho do risco, né? Ou a frequência de que um problema possa ocorrer, ou a magnitude, né? Caso esse problema ocorra, qual é o tamanho dessas informações em formato de tabelas, informações em formatos de gráficos, e, finalmente, na reta final, porque o que importa é isso mesmo, né? É que a gente precisa implementar os nossos controles. E aí a gente consegue selecionar uma grande base de controles, né? O framework do CIS hoje é a grande referência para a implementação de segurança cibernética, né? A gente tem na lei digital a referência cruzada do CIS com os requisitos do PCI, e a partir, então, de cada controle desse que eu posso estar selecionando, eu tenho, utilizando o QuantiRisk, como mensurar qual é o custo desse meu controle, né? Então, eu tenho lá um controle de múltiplo fator de autenticação, ou eu tenho um controle de um firewall, um roteador para implementar no PCI. Eu consigo saber quanto é cada custo individual da implementação desses controles e consigo comparar com o retorno e o benefício que se esse controle for implementado. Por exemplo, para terminar, o requisito 7 aqui, se eu implementar o múltiplo fator de autenticação, que me custa, por exemplo, aqui, nesse cenário, R$50 mil por ano, eu vou ter uma redução de 90% na minha suscetibilidade ou vulnerabilidade. Então, nesse caso aqui, o meu risco, que é um risco atual de 1.250.000, ele vai reduzir para 125. Ora, eu vou gastar 50 mil, que é o meu custo atual, para conseguir ter um retorno de 1.125.000. O ROI, o retorno desse investimento, é muito alto, né? E assim a gente passa a falar a linguagem do executivo, a gente passa a falar a linguagem de números. A decisão, a tomada de decisão, ela passa a ser muito simples. Existem vários cases de utilização de métodos quantitativos que eles se pagam na primeira aplicação. Por quê? Porque eles permitem que a empresa exatamente tome decisões inteligentes baseadas em números, baseadas em valores, utilizando aí um método padronizado, um método consagrado, que permite, na verdade, criar todo esse processo. Bom, pessoal, a gente encerra aqui a nossa sequência de apresentações. Nós temos ainda 5 minutinhos aqui para poder encaminhar e responder as perguntas de vocês, os comentários. Eu já vou passar a palavra aqui para o Eduardo Poggi responder, mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para o Gustavo, né? Mais uma vez agradecendo a disponibilidade aí do Gustavo para participar aqui da nossa live, dando esse exemplo da Tefway. A gente vê o quanto, assim, nesse trabalho de parceria, o quanto é uma empresa de se admirar bastante, né? Mas você, como um executivo, né? Essa questão aí da segurança e da própria certificação, tem essa visão da segurança te ajudar a viabilizar, né? Mas como um executivo, como um CEO que tem que enxergar tudo integrado, essa visão de risco quantitativo versus risco qualitativo faz diferença? Quer dizer, como é que você consegue tomar as decisões hoje lá, como um executivo da empresa, dentro dessa visão de que tem tantos riscos, né? Não só os riscos de segurança, né? Os riscos de trabalhistas, os riscos de crédito, enfim. Um pouquinho dessa tua experiência, Gustavo, se você puder compartilhar. Legal. Eu entendo que tem excelente tua colocação, eu entendo que tem duas variáveis que você tem que considerar. Uma delas é todo esse aparato técnico que está à nossa disposição, né, à disposição das empresas que querem realmente, que são comprometidas realmente com segurança. Você não pode dizer assim, você está jogando com uma bola quadrada e tem uma bola redonda do teu lado, você não pode dizer assim, eu não jogo com uma bola redonda porque eu não tenho. Não, mas nós temos ferramentas técnicas, processos, tem documentação, tem tudo, tem experiência que pode ajudar as empresas. Esse é um aspecto, não dá para abrir mão disso. Nós não abrimos. Óbvio, a gente não é a Módulo, mas a gente trouxe a Módulo e a Módulo faz parte do nosso time hoje, né? A gente fala com a Módulo como se a Módulo fosse parte do nosso time. E nós sentimos isso. Nós somos o time da Módulo e a Módulo é do nosso time. Então, a gente consegue ficar muito tranquilo com relação a todas essas questões dos riscos, né? Do que tem que ser aplicado para minimizar os riscos. Eles sempre existirão, né?
Agora, a própria lei aí que entrou em vigor vai nos ajudar a aprimorar isso. Tem alguns senões ainda para ser discutido no Brasil, você sabe melhor do que eu, mas existe um outro aspecto que é muito importante. Nós, por exemplo, nossos 15 anos, a gente nunca teve uma reclamatória trabalhista, a gente nunca teve um reclame aqui. Por que isso? Porque até pouco tempo atrás, reclamatória trabalhista ou botar a boca no trombone aí onde tivesse um espaço é muito normal, porque o Brasil vivia nessa realidade. E como a TERF conseguiu passar por sobre essa água tempestuosa, a gente sempre valoriza as pessoas. A gente sempre está atento à necessidade, o nosso olhar é sobre as pessoas. Todo esse aparato técnico, se o olhar não for sobre as pessoas, nós poderemos colocar recursos na lata do lixo. Por quê? Porque se as pessoas não estiverem comprometidas, eu brinco aqui que o meu cargo na empresa é CEO com S, né? Tem uma pessoa, deu uma palestra, a pessoa falou, mas está errado, lá é com C. Eu digo, não, meu amigo, aqui na companhia é assim, se o cliente estiver feliz e satisfeito, se o colaborador estiver engajado e motivado, se o sócio tiver resultado, eu existo, né? Então eu sou o C, né? Então a gente tem que ter o olhar para as pessoas, para a necessidade das pessoas. A partir disso, você mitiga os riscos. Se você olha uma pessoa, você vê que ela está numa área extremamente crucial e você educa essa pessoa, você educa em amor, não em top-down, não em aquela coisa, né? Como diz o pessoal da Startse agora, né? As empresas feudais estão acabando. Acabou esse negócio. A gente tem hoje que olhar para as pessoas. Se você tem aquela pessoa no teu time, é porque você considerou os skills daquela pessoa, alguém que pode fazer parte da sua família corporativa. E aí você vai cuidar daquela pessoa. E ao cuidar dela, ela vai cuidar das coisas que importam para você. Há uma troca, há um conjunto, e você mitiga riscos. É óbvio que zero risco é bem complexo, porque o risco de hoje nem era sonhado antigamente. Antigamente tinha outros riscos. E o risco de amanhã nem é sonhado hoje. Então a gente tem que estar o tempo todo fazendo esse trabalho de correndo, buscando estar sempre na crista da onda para ter segurança. Eu digo o seguinte, sob o ponto de vista técnico e conceitos e todo esse processo documental, eu confio na módulo. Hoje a realidade é essa, a gente confia em vocês. Se você disser pula, a gente vai perguntar a altura, né? Porque a gente confia em vocês. E sob o ponto de vista de segurança que nos cabe, né, a gente faz todos os processos que vocês nos ensinam, que nos cabem esse plus a mais, a gente cuida das pessoas. A gente cuida do cliente, a gente cuida do parceiro, a gente cuida do nosso time interno, a gente cuida das pessoas. E esse ambiente, ele gera uma real ativação das pessoas em querer cuidar dos detalhes que fazem tudo ficar melhor, porque todo mundo está ajudando todo mundo está concentrado em o que eu posso fazer para fazer o outro ficar mais feliz. Então a gente vai mitigar os riscos, porque as pessoas vão estar trabalhando em prol de um sonho, trabalhando em prol de um objetivo, é um grande movimento. A gente está a tempestade que pode vir para todos que estão no mesmo barco, né? Ontem estava discutindo com um outro CEO e ele assim, tem gente nessa pandemia, a tempestade vem, mas tem gente que está em barco diferente, né? Tem gente que está olhando o copo 1/3, né, lá, né, zerado, e tem gente que está olhando, vamos lá na frente. Então, em barcos diferentes. Mas na nossa realidade, nós estamos no mesmo barco. Então, nós temos que trabalhar as pessoas para verem os riscos como um todo. E confiar no time, levar o time a ter esta capacidade de seguir as normas, de seguir as regras, e estar ligado, né, no que é importante para o cliente. Porque o que acontece? Quando você vai muito além da empatia, né? Você vai naquele conceito de se eu fizer algo que possa melhorar a vida daquela pessoa, mesmo que ela não saiba que eu estou melhorando a vida dela, o que importa é que eu sei que estou fazendo isso. Então a gente vai cuidar da segurança, né? Então aqui é uma área muito delicada, né? Meio de pagamento, é dinheiro para lá, dinheiro para cá, sai do cartão, entra na conta, sai da conta, e a gente tem que estar sempre pronto para atender todos os requisitos necessários para que aquela pessoa que lá na ponta, que às vezes é inconsciente sobre tudo o que está acontecendo, ela só sabe que ela botou um cartão lá e apertou uma senha.
ela não sabe que ela ligou um mundo absurdo, né? Aquele conceito do butterfly, né? Que o vento passa no Japão e mexe com o cabelo da gente, e meio de pagamento, isso é a maior realidade que existe. O cara apertou, botou o cartão lá, apertou a senha, ele moveu um mundo que ele não imagina, né? E a gente tem que estar atento a isso. É isso que a gente faz aqui. E eu volto a dizer, por gratidão, nós somos uma empresa que temos gratidão como uma farinha básica, né? Vocês viram ali que servir por amor aqui para nós parece estranho explicar isso no mundo corporativo, mas amar também é dar resultado, então nós servimos por amor, nós fazemos as coisas com muito amor aqui, a gente trabalha para que as pessoas que se relacionem com a gente saiam melhores do que entraram, né? Seja o cliente, seja o parceiro, seja quem passa pela companhia, e isso exige, obviamente, seguir regras, seguir normas, seguir protocolos, ter segurança em todas as áreas. Obrigado, Gustavo, excelente. Assim, tem um amigo que escreveu um livro que é Empresa com Alma, que a gente procura seguir também um pouquinho na moda, e eu vejo até foi isso. A gente olha assim, não é uma empresa de concreto, é uma empresa com alma, né? Fantástico. Muito obrigado pela tua resposta. A gente tem mais 2 minutinhos, não vai dar para responder todas as perguntas, mas se vocês deixarem depois aqui, a gente vai encaminhar as respostas. Vou passar só uma pergunta para o Eduardo Poggi, que perguntou sobre a plataforma do PCI Manager, se tem atualização automática dos requisitos e se pode contratar a plataforma independente de consultoria. Poggi, temos 2 minutinhos só para você responder, para a gente depois poder encerrar. Bom, parabéns de novo até, é exatamente isso que a gente faz na Modo, né? Essa busca pela valorização das pessoas e das parcerias e dos relacionamentos com quem ajuda a gente a crescer e a humanidade a crescer. Bom, sobre esses pontos, Alberto, primeiro, a gente tem a atualização dos requisitos, tá? Então, essa solução de gap, ela é para o PCI, e a gente tem essa atualização, vamos dizer, quase que automática, ou seja, a gente tem a manutenção dessa base de conhecimento do PCI, a versão 4.0 está saindo aí, e provavelmente ela vai estar incorporada na solução de gap analysis, tá? E sobre se a plataforma pode ser contratada de forma independente da consultoria, a gente, nessa primeira versão, ainda não, porque a gente tem alguns conceitos técnicos que a gente faz, por exemplo, integração com o seu Active Directory, etc., ainda não. Mas a gente está aberto para conversar, não existe nenhuma, vamos dizer assim, cláusula pétrea aí que impeça a gente de fazer isso, mas a gente está aberto. Então é isso, gente, essas são as 2 respostas aí. Então, passo ao Alberto, a gente passou um pouquinho do tempo para a gente não passar muito, tá? Muito obrigado, Poggi. Assim, realmente temos outras perguntas aqui, mas nós estamos realmente já comprometidos a cumprir o nosso horário, mais uma vez. Tem algumas perguntas em relação ao QuantiRisk, inclusive aqui a sugestão do Otávio, interessante uma live com mais tempo para discorrer melhor, boa sugestão, nós vamos fazer, nós estamos lançando agora o QuantiRisk, né? Tem uma pergunta do Marcelo, se o QuantiRisk se aplica apenas ao PCI ou qualquer outro processo operacional, a qualquer outro processo, né? O FAIR foi criado originalmente para segurança cibernética, riscos de segurança da informação, mas ele já é aplicado em riscos operacionais, quer dizer, a metodologia de quantificação, ela serve para quantificar qualquer risco, né? Um dos autores, ele escreveu um livro que é Como Mensurar Qualquer Coisa, né? E risco é uma dessas coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade em mensurar, e o QuantiRisk vai atender exatamente esse nicho, conseguir, dentro dos nossos projetos, dos nossos clientes, uma ferramenta para que a gente possa, de fato, quantificar o risco usando um método científico, estatístico, né? Que se para nós, muitas vezes, é difícil quantificar o risco porque é uma área nova, né? Em outras áreas, como a área de seguro, a área de confiabilidade, esse já é um processo antigo, né? Então, a gente, na verdade, está absorvendo essas metodologias, esse processo, e aplicando aqui. Então, vamos sim, Otávio, fazer uma live específica sobre essa questão aí de reportar o risco de forma quantitativa. Agradeço o Ítalo também aqui sobre realmente esse compartilhamento dessa experiência da TEFOI em relação à empresa, não só vamos dizer assim, os benefícios da conformidade da segurança, mas também a todo o benefício de ter uma relação, porque risco não é apenas, no conceito moderno, a ameaça, aquilo que pode nos trazer um prejuízo. Risco também é oportunidade. Então, se
se nós cuidarmos dos riscos, as oportunidades, a diferenciação no mercado, né? Isso, a tranquilidade, né? Como o Gustavo colocou muito bem, né? É muito importante que as pessoas estejam tranquilas e seguras. Isso vem através de tudo isso. Então, agradeço muito. Desculpe, nós não temos muito tempo, né? Obrigado, Eduardo Silva, também Antônio Rosa, nossa equipe de consultoria aí, que tem feito um trabalho fantástico aí em vários outros clientes. A gente vai ficar devendo uma continuidade dessa live, porque foi muito boa e a gente tem esse horário aí para cumprir. A live vai ficar gravada, algumas perguntas a gente vai responder por vocês. Peço para a Isabela colocar também de novo o link para que, se vocês tiverem quiserem mais detalhes, mais informações, utilize esse link e manda um e-mail para a gente. Então, muito obrigado mais uma vez, Gustavo. Obrigado. Nós é que agradecemos pela confiança e pelo trabalho junto com a TEF. Estamos juntos e até a próxima live, então, pessoal. Obrigado, bom dia a todos, bom trabalho.